Unidade 3. O território brasileiro. Características gerais e econômicas. Aula 11.1. Conteúdo. Divisões regionais do Brasil. Habilidade. Diferenciar as características das principais formas de regionalização do Brasil. Olá pessoal, boa tarde a todos vocês, boa tarde aí professor, boa tarde alunos aí da EJA, primeira fase do ensino médio. A gente vai continuar as nossas aulas da unidade 3, essa inclusive já é a última aula da unidade 3, né, onde nós vamos ter mais informações aí sobre o território brasileiro. Essa unidade 3 fala só sobre o Brasil, né? E o que as características do território brasileiro. Amanhã já teremos a nossa avaliação, então prestem atenção porque a aula passada e a aula de hoje vão compor apenas aí essa unidade 3, que é bem curtinha, né? Só para a gente entender as características do território brasileiro. Vamos retomar? Nessa aula de hoje nós vamos ver sobre as regiões do Brasil, né? As formas de regionalizar o Brasil. E também a gente vai ver aí com relação às fontes de energia na segunda aula, mas por enquanto vamos retomar, revisar o que nós vimos na aula passada. Na primeira aula, verificamos sobre a formação do território brasileiro. Aliás, as duas aulas a gente falou com relação ao histórico do nosso estado, ao histórico do nosso território, né? Verificamos aí que no Brasil houve uma influência muito grande, principalmente de Portugal. Foi Portugal, né, quem foi explorando as áreas aqui do continente, desse país, né? Foi Portugal que acabou entrando aqui pela região Nordeste, indo para o Sudeste brasileiro, posteriormente para o Sul, para o Centro-Oeste. Então, ao longo de séculos e séculos de história, o Brasil foi sendo cada vez mais incorporado aos reinos ali de Portugal, invadindo, inclusive, ocupando áreas que, inclusive, eram da Espanha. Aqui, boa parte do território brasileiro foi de posse da Espanha, mas foi Portugal quem, né, foi explorando, foi desenvolvendo essa área aqui até tornar o Brasil aí, até quando, né, o Brasil se tornou independente, lá em 1889, né? Então o Brasil, ao longo desse período todo, foi desenvolvendo várias atividades econômicas, a mineração, a própria agricultura, né, o extrativismo ali com o pau-brasil na época, né? No século XIX a gente observou a borracha, né, e também as indústrias, né, que foram chegando aí no início do século XX aqui no Brasil e foi modificando a economia brasileira. Na segunda aula nós verificamos aí especificamente sobre o Amazonas e como se deu o processo de ocupação aqui do território. Foi a partir no começo, né, explorações espanholas, depois houve as explorações portuguesas. A expedição do Pedro Teixeira ela foi muito importante nesse sentido, para delimitar, para fazer com que Portugal, né, ocupasse cada vez mais áreas e tivesse uma influência muito maior nesses territórios aí que a gente conhece como Amazonas, como o Pará e outras áreas ali do território brasileiro. Essas foram as duas aulas passadas que falaram sobre o histórico do Brasil. Para a gente poder conhecer o nosso território, a gente precisa saber o que aconteceu para o nosso país ter ficado desse jeitinho, né? Nesse formato, com essas características. Tudo leva a gente para trás, né? O que aconteceu lá atrás. E agora a gente vai olhar para essas características que existem agora. Como é que está dividido nosso Brasil, quais são as regiões do Brasil, o que é região e quais são as características de cada. Vamos iniciar? Vamos iniciar agora com o nosso desafio do dia. Quando falamos sobre as regiões brasileiras, quais as principais características da nossa região que você consegue reconhecer? Fica aí o questionamento, né? Fica aí para vocês. Lá na interatividade final eu quero ver a participação de vocês. Pessoal, nessa aula nós vamos verificar sobre as regiões do Brasil. A gente vai entender aí como é que funciona cada região, as características de cada uma, as formas diferentes da gente separar o Brasil, regionalizar o Brasil. Então vai ser isso basicamente que nós vamos verificar ao longo dessa aula neste momento. A gente precisa voltar rapidinho, verificamos lá na unidade 1 sobre isso, mas é sempre bom a gente retomar.
O que é região? Essa aula fala sobre a ideia de região de maneira muito forte. Nossa aula está toda organizada nesse sentido. A região, gente, vai ser um grupo, um conjunto de áreas ali que vão ter características em comum. Vai ter, por exemplo, os estados daqui da nossa região, tem características em comum aqui, como é o caso da floresta, mas existem outras interpretações para o território brasileiro do que são, afinal de contas, as regiões. Então, uma região, gente, é esse conjunto de áreas ali que vai ter alguma característica. Ou a vegetação, que é muito parecida, a população daquele lugar é muito parecida, tem uma característica étnica própria. Então, tudo, dependendo de alguns fatores, a gente consegue separar uma área, uma cidade, um estado, um país em regiões. E a gente vai estudar agora, nesse momento, com relação a essas regiões. E a gente vai verificar que existem 3 principais formas de a gente regionalizar o Brasil. Quando a gente fala em regionalizar, a gente está falando exatamente de quê? De separar em regiões. Então, essa palavra grandona aí, regionalização, nada mais é do que a gente conseguir separar uma área em determinados grupos, em determinadas áreas ali menores. Então, nós temos o Brasil inteiro e esse Brasil pode ser separado em pequenos grupos, que são as pequenas regiões. Isso é regionalizar, isso é separar, dividir. E é isso que a gente vai fazer nessa aula agora. A gente vai verificar, ao longo da nossa aula, que existem várias formas de regionalizar o Brasil, mas a gente vai iniciar a aula de hoje verificando, né, sobre as regiões oficiais do Brasil, de acordo com o IBGE, né, que é a chamada divisão administrativa, que é exatamente essa aqui que a gente está verificando na nossa tela, na tela aí de vocês, né? Que é a divisão bem clássica, norte, nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul, que vão compor as 5 regiões oficiais feitas pelo território brasileiro, pelo IBGE, que é um órgão do governo federal, né? Essa divisão aqui, gente, ela existe mais ou menos desde a década de 70, né? Mas ela começou a valer em 1970, né? 1º de janeiro. Ela já foi aceita um pouquinho antes, mas está valendo desde a década de 70 aqui no território brasileiro. Mas antes delas existiram várias outras divisões oficiais do território brasileiro, né, que tinham sempre essas características em comum. Tem alguns estados que vão ter características em comum, então vão ficar aqui todas juntas, né, numa única região. A região sudeste, por exemplo, que ela existe hoje em dia, há 50 anos atrás ela não existia, né? Tinha outras nomenclaturas, chegou a se chamar Este, chegou a se chamar Leste Meridional, né? Leste Oriental, vai ter várias divisões aí ao longo do século passado. Desde 1913 já existiu aí uma divisão de certa forma oficial, mas com o passar das década de 30, década de 50, até chegar na década de 70, as divisões foram mudando, né, de acordo com os anseios aí do governo federal, mas hoje em dia está desse jeito, né? As 5 regiões, como nós conhecemos, que é a divisão que a gente chama de administrativa, a divisão oficial do IBGE. A gente vai observar agora na nossa primeira tela essa divisão aí, oficial, né, com uma imagem. A gente vai observar na primeira cartela da nossa imagem, né, a nossa divisão regional aí do IBGE, que é a regionalização atual, né, que é a forma, né, com que o território brasileiro está dividido. Então a gente vai ter aí essas características, né, em cada uma dessas regiões. As áreas em verde nós vamos ter ali a região norte, como nós conhecemos, compostas pelo Amazonas, pelo Pará, Tocantins, o Acre, Rondônia, Roraima e o Amapá. Cada uma delas com as suas fronteiras, com as suas divisões específicas. A gente vai ter aí a região nordeste, que aparece em amarelo na tela de vocês, né? Composta pelo Maranhão, pelo Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. Todas essas áreas que aparecem em amarelo na tela de vocês. E nós vamos ter ali em laranja a região centro-oeste, composta ali pelo Mato Grosso, pelo Goiás, pelo Mato Grosso do Sul e também pelo Distrito Federal, que é onde fica Brasília, né? Onde nós discutimos aí já na aula passada sobre ela. A gente vai ter aí a região centro-oeste, composta pelo Mato Grosso, pelo Goiás, pelo Mato Grosso do Sul e também pelo Distrito Federal, que é onde fica Brasília, né? Onde nós discutimos aí já na aula passada sobre ela.
A área que aparece em rosa na tela de vocês é composta pelo sudeste do Brasil, né? Os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, se compõem essa região sudeste aí, que vai ser uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, mais urbanizadas, né, com a riqueza, principalmente por conta de São Paulo, né, vai ter aquela característica de ter desenvolvimento muito maior. E por último nós vamos ter ali a região sul do Brasil em roxo, né? Essas cores aí de lilás, né? Que compõem o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que vão compor a região sul aí do Brasil, bem mais distante, bem mais ali próximo da zona temperada do planeta, como nós já estudamos, né? Vai ter todas as características diferenciadas, a própria população de lá, já não mais em grande parte, né? Com ascendência portuguesa, vai ter muita população de lá com muitos ascendentes alemães, poloneses, italianos, né? Vai ter referências diferentes naquela área ali do Brasil, né? Muitas pessoas aí, né, com ascendências de pessoas de outras nações que não são Portugal, né? E a gente observa que essa é a divisão oficial do Brasil. Essa é que está valendo, essa é que vai aparecer em todos os livros de geografia, porque essa é a oficial do território brasileiro, né? Então todas as decisões, tanto é que a própria política nacional, ela é organizada baseada na divisão administrativa. Cada estado como esse tem um governador, cada governador vai ter um conjunto ali de deputados estaduais, né? Vai ter lá uma assembleia, cada estado vai eleger um conjunto de senadores que vão trabalhar lá em Brasília, baseado na quantidade da população de cada estado. Então vai ter toda uma divisão, toda a própria política que está organizada hoje em dia, né, ela está baseada também naquela divisão anterior, né, que nós verificamos agora, né, que é a da divisão administrativa, a divisão oficial, né, que é aquela que nós vimos agora há pouco aqui na nossa imagem, né, que é a divisão oficial do território brasileiro. Agora a gente vai seguir em frente, né, com outra proposta de divisão regional. A divisão que a gente viu agora é a oficial do Brasil, é a que está valendo. Mas a que a gente vai observar a partir de agora são outras duas divisões que existem e que são muito interessantes da gente entender, compreender de maneira ainda mais fácil como é que se relaciona aí os estados do território brasileiro, uma forma ainda mais simplificada de regionalizar o Brasil. A divisão administrativa que a gente viu agora há pouco, ela em grande parte, ela segue qual padrão? Ela segue a questão da geografia física. Então, os estados da região norte, todos eles vão ter características físicas parecidas. Os estados da região nordeste, se a gente puder observar novamente aquela divisão, né, administrativa aqui na tela, a gente vai ficar até mais fácil para a gente compreender. A região nordeste, né, que vai ter características da Caatinga, da Mata dos Cocais, né, bem parecidas aqui entre si. A região sudeste também, a mesma coisa com a região centro-oeste, boa parte dela vai ter características de cerrado, né, como a gente viu, e a região sul também. As características de clima, de vegetação, em grande parte foi o que fez com que a região administrativa feita pelo IBGE valesse, né, vigorasse até hoje, né? E a gente vai ter essa característica principal. Mas no caso da região geoeconômica, das regiões geoeconômicas, os chamados complexos regionais, a divisão é diferente. Vamos observar então algumas informações agora com relação às divisões geoeconômicas do Brasil. Então a gente vai ter aí uma divisão que é apenas em 3 regiões. E ela não segue 100%, né, a divisão oficial do Brasil. Ela não segue nem mesmo a divisão de alguns estados do Brasil. Essa divisão, pessoal, ela foi criada na mesma época da divisão oficial do IBGE, só que ela foi criada por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, né? Ela foi criada lá na década de 60 também, e ela tem praticamente a mesma idade, só que é uma proposta de divisão não oficial, né? Ela existe para os estudos, ela facilita a compreensão ali das regiões do Brasil, no caso dos complexos regionais, mas a divisão oficial, a que está valendo, é a feita pelo IBGE, do governo federal, né? Essa que a gente está vendo, ela foi proposta baseada em outros aspectos. Quais foram os aspectos aí? Principalmente socioeconômicos.
né, e naturais também, de certa forma, mas ele também inclui nessa divisão aspectos socioeconômicos, as relações econômicas entre os estados que compõem cada uma dessas três divisões. Então a gente observa uma divisão não em 5, mas em 3 grandes grupos, e a gente já pode até observar que a divisão de alguns estados já não segue mais a mesma divisão corretinha. Então os limites ali já não seguem 100% as características dos estados. Lembrando que essa é uma divisão, a divisão entre os complexos regionais, ela não é oficial, mas ela está valendo, né? Então observem aqui, a gente tem a Amazônia, né, toda essa área aí em verde que está aparecendo aí para a gente, que vai compor toda a região norte praticamente, e mais aqui o oeste do Maranhão, né, o Maranhão que é um estado da região nordeste, mas de acordo com o Pedro Pinchas Geiger, né, tem ali uma relação, o oeste do Maranhão está muito mais ligado aqui ao Pará, está muito mais ligado aqui a essa parte do Brasil. A Amazônia ela também vai pegar essa área, toda essa área aqui do Mato Grosso, que originalmente é um estado da região centro-oeste do Brasil. Mas nessa divisão em complexos regionais, ela está muito mais relacionada à questão da agropecuária, né, do crescimento ali econômico da agropecuária, que está vindo cada vez mais para a Amazônia. Então, de acordo, né, com essa divisão, o Mato Grosso, essa porção aqui do Mato Grosso está muito mais relacionada aqui com a Amazônia. Olha aqui, a outra região geoeconômica do Brasil, outro complexo regional, vai ser o Nordeste brasileiro, né? Que vai pegar esse restinho do Maranhão, a parte leste do Maranhão, normal, toda a região Nordeste, né, normalmente, com exceção dessa partezinha do Maranhão, né? Mas ela também vai agregar esse norte aqui, ó, o extremo norte aqui do estado de Minas Gerais, que originalmente é um estado da região sudeste, né? Mas por quê? Porque essas cidades aqui do norte de Minas Gerais, elas estão muito mais conectadas com a Bahia, né? Seja com produção de agricultura, população, outras conexões ali que existem com essa parte do Brasil. Por isso que o norte aqui de Minas Gerais faz parte, nessa divisão em complexos regionais, faz parte do Nordeste brasileiro. Por último, a gente vai ter o centro-sul do Brasil, como a gente pode ver, pega todo o sul do Brasil, todo o sudeste brasileiro, com exceção aqui, né, do norte de Minas Gerais. A gente vai ter aqui Goiás também, um pedacinho aqui de Tocantins, né, da região sul, da parte sul aqui do Tocantins, a Brasília, e também Mato Grosso do Sul. E essa partezinha sul aqui do Mato Grosso. De acordo com essa divisão, as cidades aqui do Mato Grosso, elas estão muito mais conectadas normalmente, né, com os estados aqui do centro-sul do Brasil, do sudeste, aqui da área centro-oeste do Brasil, normalmente. Ok, pessoal? Vamos verificar algumas informações sobre cada uma dessas 3 regiões, que não é a divisão oficial do Brasil, mas serve para a gente compreender de maneira ainda mais fácil a regionalização do Brasil, né? Compreender de maneira geral todo o território brasileiro. A Amazônia, como a gente está vendo aí nessa tela, ela compreende, né, toda essa área que compõe a floresta amazônica. Toda essa área da floresta amazônica. Então vai ter os estados ali da região norte, como a gente falou, uma grande parte do Mato Grosso e também uma partezinha do oeste do Maranhão, como a gente verificou, né? Então vai ter uma característica com relação, por exemplo, o que unifica esse complexo regional? A floresta amazônica. Boa parte do que a gente chama de Amazônia Legal, toda a Amazônia Legal, ou seja, toda a área que é composta pela floresta amazônica aqui no Brasil, faz parte desse complexo regional. Então a gente vai ter características, por exemplo, que são parecidas. A baixa densidade demográfica, né? Ou seja, poucas pessoas morando nesse lugar ali, né? Vai ter essa característica do complexo regional amazônico. Então vai ter ali a paisagem como essa, algumas cidades, né, construídas ao longo dos rios, como nós sabemos, já verificamos na aula de ontem. E vai ter essa característica da floresta amazônica muito forte e da densidade demográfica que ainda é muito baixa, né? Ainda tem poucas pessoas morando, né, em comparação com outras regiões do Brasil. Vamos continuar verificando outro complexo regional, que vai ser o do Nordeste, na próxima tela, né? Como a gente viu, vai pegar praticamente toda a região Nordeste, normal, né?
mais ali o norte de Minas Gerais. Né? Aquela partezinha, como a gente falou, está mais conectada com o Nordeste brasileiro. E a gente vai observar, pessoal, que o Nordeste brasileiro foi a primeira região a ser povoada, a primeira região a ser ocupada, a ser explorada, na verdade, né? Porque povoada já era, né, por conta das sociedades indígenas que existiam por aqui. Mas houve, né, esse processo aí de colonização, de exploração, iniciado no Nordeste brasileiro. Porto Seguro, como a gente verificou na aula. Posteriormente, foi descendo ali para o Rio de Janeiro, São Paulo, e aí a história tem para nos contar o que aconteceu, né? Mas o Nordeste brasileiro tem essa característica de ter índices de pobreza ainda, por incrível que pareça, muito fortes. A questão aqui já não é mais baixa densidade demográfica, tem muita gente morando na região norte, na região nordeste, né? Nesse complexo regional nordeste. Mas o problema é o acesso a serviços, né? Saúde, de educação, de emprego. A própria característica natural do Nordeste, né? Como é o caso ali da Caatinga, prejudica muito, né? o modo de vida ali daquela população, né? Que vai sofrer com o baixo índice de chuvas, a vegetação escassa, o solo escasso. Isso prejudica muito a qualidade de vida das pessoas que moram por lá. Mas a gente já observa hoje em dia um desenvolvimento principalmente turístico muito forte no litoral, né? As cidades ali próximas do litoral, né? Seja de Alagoas, seja de Natal, Fortaleza, João Pessoa, estão ganhando muito dinheiro naquela área ali com a questão turística. Até porque são cidades, né, as capitais do Nordeste, ficam ali, fazem fronteira com o Oceano Atlântico, né? Então as pessoas vão se interessar, querer ver o mar, né? Enfim, toda aquela paisagem, isso vai gerar muito interesse. Existe muito investimento com relação ao turismo, e isso é um caminho muito bom aí para o Nordeste para desenvolver aí turismo, hotelaria e etc. Vamos continuar verificando outro complexo regional do Brasil, é a região Centro-Sul. O Centro-Sul do Brasil tem essa característica aí de ser a área mais urbanizada, a área mais desenvolvida do território brasileiro, né? O complexo regional mais desenvolvido aí do território brasileiro. Então a gente vai ter aí essa característica do Centro-Sul do Brasil. Vai ser os estados da região sul, o sudeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, como a gente verificou no mapa agora há pouco, né? Então as cidades como essa, extremamente urbanizadas, como a gente está vendo aí em cima, né? Uma imagem da Avenida Paulista, que é a avenida mais conhecida aí do Brasil, né? Que grandes prédios, né? Que tem aí representa para a cidade de São Paulo, né? Uma área central, importantíssima ali para aquela área. Então, tanto São Paulo como as áreas da região do Centro-Sul do Brasil, do Complexo Regional Centro-Sul, vai ter essa característica, né? De ser muitos prédios, muitas indústrias, carros, moradias, muitas pessoas vivendo. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, né? A gente vai ter, então, além da indústria muito forte, a gente ainda vai ter em São Paulo e nessas regiões aí, nessas cidades, nesses estados da região Centro-Sul do Brasil, as atividades muito mais modernizadas, atividades agrícolas muito modernas. A gente vai ter ali a presença da agroindústria muito forte. Como a gente já verificou na aula, né, o solo dessas regiões são muito bons para o plantio, sejam os solos ali da área do sudeste brasileiro, seja o solo ali das pradarias da região sul, todos eles são muito bons para plantio. E isso vai gerar riqueza, vai gerar dinheiro ali para aquela área. Então vai ter toda essa característica na região Centro-Sul. A gente verificou aqui na nossa aula, portanto, pessoal, nesse momento da aula, os três complexos regionais, né? A divisão principal ali do território brasileiro, que é administrativa. Mas a gente também tem essa outra divisão que é muito importante para a gente compreender de maneira ainda mais fácil como é o território brasileiro. A gente sabe que para entender o todo, a gente precisa compreender, né, essas partes. Então a divisão regional ajuda a gente a estudar, né, todo o território brasileiro e o próprio governo a compreender, né, direitinho quais são aí essas regiões, né, e tudo mais, até para nível de planejamento. A gente vai falar de planejamento daqui a pouco. Vamos continuar agora verificando outra proposta de divisão regional,
que já é uma divisão proposta por outro geógrafo, né, outros geógrafos, que são também muito importantes, que é a proposta aí dos 4 Brasis, de Milton Santos e da Maria Silveira, né? São autores que propuseram outra divisão ali do território brasileiro. Observem aí que a divisão é diferente da divisão administrativa lá do IBGE, que é a oficial, e ela também é diferente da geoeconômica, que nós vimos agora há pouco do Pedro Geiger, né? E agora a gente está vendo uma divisão proposta pelo Milton Santos e pela Maria Silveira, nessa dupla. Milton Santos é um geógrafo, é um autor da geografia muito prestigiado, né? Quem tiver interesse, né, em estudar, se aprofundar mais na obra do Milton Santos é importantíssima aí aqui no Brasil, né, para um entendimento melhor da geografia brasileira e mundial também. Onde a gente vai observar, pessoal, que a divisão proposta por eles focou mais na questão do meio técnico, científico e informacional. O que significa isso? O desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento das cidades, né, baseadas em toda a questão da urbanização, em como as cidades estão conectadas, estão organizadas, onde os centros das empresas que estão formadas aqui no território brasileiro estão localizadas. Então, em que nível é que está esse desenvolvimento da questão das empresas, da questão da indústria, da questão das finanças, do desenvolvimento tecnológico, né? Como que isso está centralizado, como que está organizado, né, nessas áreas ao redor do Brasil. Então eles pensaram o território brasileiro de uma maneira bem mais diferenciada do que a outra na divisão geoeconômica, né, que simplificou bastante, e também na divisão administrativa, que já está, de certa forma, já está ficando ultrapassada, né, porque já desconsidera toda essa modificação ali que existe hoje em dia. Então essa proposta dos 4 Brasil, ela já é um pouco mais atualizada, né? Já traz uma proposta diferenciada, que é a questão desse desenvolvimento técnico, desse desenvolvimento das funções das cidades, das características das cidades, do desenvolvimento urbano, técnico, de maneira geral ali para o Brasil. Então a gente observa que os 4 Brasis têm essas 4 regiões principais: a Amazônia, o Centro-Oeste, a região Nordeste e a região concentrada. Essa aqui é a grande novidade aí dessa divisão, né? Que não é oficial, como a gente falou, é proposta por geógrafos, mas tem essa característica de ajudar a gente a entender melhor nessa dinâmica no desenvolvimento aí do território brasileiro, onde ocorre mais, onde ocorre menos. Vamos começar agora verificando sobre as regiões ali propostas por esses geógrafos, né? Que é a região amazônica, como a gente sabe, uma característica que acompanha as outras divisões, que é a questão de baixas densidades técnicas e demográficas. Então a gente observa aí, quando a gente fala de baixa densidade técnica, a gente está falando que boa parte do desenvolvimento tecnológico que existe na região amazônica, ela vem de fora. Ela não é gerada em grande parte por aqui, né? Existe tecnologias que vêm de outras regiões do Brasil, de outros estados, de outros países que são aplicadas aqui. Não há desenvolvimento, não há inovação aqui, especificamente na Amazônia. Pelo menos não há no nível, né, alto em relação a outras. A região Nordeste, por exemplo, a gente observa aí o fato de ser a primeira região a ser povoada também, né? O Milton Santos e a Maria Silveira consideram essa questão da população também. E uma agricultura pouco mecanizada. Além de ter baixos índices, né, de produção agrícola, ainda vai ter essa questão da agricultura, ainda ter essa questão da pecuária extensiva, agricultura extensiva, sem muito auxílio de máquinas, apesar de já existir, né, índices consideráveis aí de produção agrícola na região Nordeste. A gente vai ter a região Centro-Oeste, como a gente vai ver na próxima tela, já vai ter aquela característica, né, do Centro-Oeste brasileiro. Para o Milton Santos, vai ser aquela área do Brasil ali que vai ser extremamente mecanizada, né, extremamente produtiva, né, onde vai ser o centro da produção agrícola brasileira, principalmente para exportação. Então você vai ter um acesso muito maior da questão das máquinas na produção agropecuária. Então a gente vai ter o Centro-Oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, como muito dependentes da questão da mecanizada, né? Das características das máquinas
trabalhando ali em função de quê? Em função de sempre ter riqueza, sempre estar produzindo de maneira correta, sempre estar produzindo todos os anos para sempre estar gerando renda ali, né? O Brasil até hoje, uma das maiores rendas do Brasil vem a partir da exportação desses materiais, dessas matérias agrícolas aí, da agropecuária de maneira geral, né? A própria soja, que é uma das maiores produções do Brasil, ela é cultivada em grande parte no centro-oeste brasileiro. A gente pode não consumir muita soja aqui no Brasil, no máximo o óleo de soja, por exemplo, mas é uma cultura extremamente vendida lá para fora. Além disso, vamos ter ali a região concentrada, que é a novidade aí dessa divisão, né? Ela já vai ter a característica de quê? De ser a área com os principais meios técnicos científicos ali e também de finanças do país. Por exemplo, sedes de empresas, sedes de bancos, grande parte é localizada ali em São Paulo, por exemplo. A gente tem, por exemplo, várias empresas aqui em Manaus, mas grande parte dos escritórios dessas empresas está tudo lá em São Paulo. Boa parte delas, São Paulo, Rio de Janeiro. Então vai ter toda essa característica aí de estar naquela região chamada concentrada. É a área onde vai ter o maior desenvolvimento urbano, onde vai ter o maior desenvolvimento tecnológico, as primeiras inovações, né? Cada vez mais a gente está observando isso, né? Que as aplicações, né, da questão da informática, da informatização das coisas, chega primeiro lá, né? Aplicado lá ou é criado lá principalmente, né? A gente vai ter essa característica aí de ser os grandes centros comerciais do Brasil estão nessa parte aí do território brasileiro. Então verificamos aqui a divisão concentrada do território brasileiro, né? A gente vai ter ali a região Amazônia, né, que vai compor toda essa área ali, a região Nordeste, né, que vai ter ali para esse grupo, né, essa característica, basicamente toda a região Nordeste vai estar aí, né? A região Centro-Oeste, que vai ter a novidade aqui de agregar ao estado de Tocantins, e também a região concentrada, né? Vai ter ali toda essa característica de ter essa área, né, de ser área bem desenvolvida, né? Vamos seguir em frente agora, verificando sobre a questão dos órgãos de planejamento regional, que foram importantes, ainda são muito importantes, né, para gerenciar todo esse processo de desenvolvimento do Brasil. A gente sabe que o Brasil é muito grande e tem ali todo esse problema, né, de não desenvolver igual, né, para todas as áreas do Brasil. Por isso que desde a década de 50, antes, né, do governo militar, já no período do Juscelino Kubitschek, né, houve um interesse muito grande em organizar todo o território brasileiro, garantir, né, integrar todo o território brasileiro e diminuir a desigualdade social, por exemplo, entre áreas aqui da região norte e o sudeste brasileiro. O sudeste muito desenvolvido e o norte pouco desenvolvido. Por isso que foram criados esses órgãos aí, para ajudar o governo federal a levar informações para o governo federal do que está precisando, do que não está, né? Foram criadas aí a SUDENE, como vocês estão vendo, no Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, foi criada a SUDECO, lá para o Centro-Oeste, e também a SUDESUL. Então a gente observa, pessoal, que esses órgãos, boa parte deles não existem mais, né? A SUDAM ainda está ali trabalhando, mas a gente observa que a importância das superintendências foi diminuindo. Mas, de maneira geral, elas foram criadas justamente para tentar trazer informações para o governo federal aqui em Brasília sobre o que está precisando, né? A gente observa aí toda essa área da SUDAM, a área de influência ali. A gente tem, inclusive, uma área que funciona até hoje em dia, que é a SUFRAMA, né, que é a superintendência aí, que trabalha especificamente com as indústrias da Zona Franca de Manaus, e você tem várias outras, né, que vão ter essa importância toda aí para o território brasileiro. Algumas delas não existem mais, justamente, né, porque não houve mais necessidade, mas elas tinham essa função, né, de tentar integrar o território brasileiro. A sua aula continua no próximo vídeo.